E olha só, a Organização Internacional do Café, a Plataforma Global do Café e o Ministério Federal Alemão para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico assinaram uma declaração conjunta na semana passada para reforçar ações em parceria para o que classificaram como transformação sustentável do setor cafeiro global. Sobre esse assunto, então, eu converso agora ao vivo com a diretora executiva da OIC, a Vanúzia Nogueira. Vanúzia, primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Oi, Felipe, boa tarde. Aqui pra gente, a gente já está em boa tarde, eu estou em Londres, né? 3 horas Sim. de diferença. Para mim já são 1h30 da tarde. Bom dia a todos vocês. Muito bem, então boa tarde para você por aí, Vanúzia. Bom, na prática, Vanúzia, o que essa declaração conjunta prevê? Há intenções ali no avanço de pautas socioeconômicas, também voltadas para a sustentabilidade, então? Exatamente, Felipe. Na realidade, a gente já vem trabalhando muito em conjunto. É um trabalho que tem sido realizado com o Ministério de Cooperação da Alemanha. Eu acho que é importante explicar para o pessoal que essa é uma definição diferente do que a gente tem normalmente aí no Brasil. Na Europa, de uma forma geral, em praticamente todos os países, eles têm um Ministério da Agricultura para tudo aquilo que eles produzem e eles têm um Ministério que eles chamam de Cooperação Econômica, que estão ali aqueles produtos com os quais eles trabalham muito, eles transacionam muito, muitas vezes eles têm uma indústria forte, como é o caso do café, mas eles não produzem, eles não têm produtores locais. Então, esses são os produtos que nós temos dentro desses ministérios de cooperação. A União Europeia também tem essa figura dentro da comissão. Então, estão por ali café, cacau, algodão. Nós temos trabalhado muito com eles já há alguns anos para direcionar ações de sustentabilidade. O governo europeu ele usa a Agência de Desenvolvimento Alemã como um canal para os recursos que esse ministério pode estar direcionando. E também a gente tem trabalhado muito com a Plataforma Global do Café, que aí no Brasil é um exemplo de liderança, de empreendedorismo, de muita coisa que nós temos feito. Então, a ideia de fazer essa declaração, ela veio muito para reforçar para o mercado que sim, nós estamos juntos. Havia alguns questionamentos que tivemos no ano passado a respeito de estamos competindo por recursos, a OIC e a GCP competem. Não, a gente, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando todos juntos em prol do produtor. A conclusão que nós chegamos é que quanto mais juntos nós tivermos e fizermos essas ações conjuntas, mais efetivas elas vão ser e a gente vai conseguir, inclusive, otimizar os recursos que governos como o alemão podem estar oferecendo para nós nessas parcerias. Que a OIC ela conta com dezenas de membros, né? 40 e poucos membros, se eu não me engano. São países aí produtores de café. Você percebe que parte desses países já sinalizam um movimento de evolução nessas pautas que vocês trazem? Porque, pelo que eu vi, inclusive, existe um compromisso setorial com objetivos até 2030, né? Que não é essa declaração que vocês assinaram agora, mas é um outro compromisso setorial. Enfim, você consegue perceber um movimento de evolução dos membros da OIC no sentido de atender essas demandas das agendas que vocês colocam? Bom, a OIC tem hoje 75 países, em torno de 47, 48, exatamente o que você falou, está certíssimo, são os países produtores. Dos 50 e pouquinhos que existem no mundo, países produtores de café, nós temos aí hoje 48 conosco, porque Moçambique acaba de entrar. Então, a ideia é exatamente estar tratando de todas essas pautas em conjunto. Existe uma sensibilidade, é claro, Felipe, que essa sensibilidade, esse engajamento, o ritmo dele varia muito de país para país. Mas eu posso te dizer que, principalmente em função dessas novas regulações que surgiram, lideradas pela União Europeia, mas aqui no Reino Unido também nós já temos uma série de outras regulações,
está havendo cada vez mais um reconhecimento de todos os países de que é preciso seguir essas linhas dessas agendas de sustentabilidade e precisa se trabalhar nisso. Então, é preciso entender, é preciso ter o reconhecimento e ter o engajamento para tudo isso, né? E dentro do que você falou, esse mapa de rota que nós já temos, isso já veio de antes, isso começou logo junto com a pandemia. Na realidade, começou em 2015, mas amadureceu bastante no período da pandemia, com muitas e muitas reuniões virtuais que abrangeram o mundo todo. E dentro desse processo também, é um processo que começou antes dessa declaração agora, e que já tem uma declaração mais antiga, mas nele também a GCP e o governo alemão são participantes. Né? E aí o que nós estamos fazendo agora é exatamente estar vendo país por país, região por região, aonde nós vamos estar atuando em parceria exatamente para endereçar essas questões de sustentabilidade. A gente falou muito em sustentabilidade, mas do ponto de vista ali do produtor rural, Vanúzia, é preciso empenho também das entidades multissetoriais para garantir que a renda mínima seja alcançada por esses produtores, né? Inclusive também fomentar dentro dos setores a maior diversidade, enfim, na produção, das pessoas envolvidas na cadeia de produção, né? Certíssimo, Felipe. Na realidade, dentro daquele mapa de rota, né, do roadmap da força-tarefa, que nós chamamos, que é esse projeto bem grande que nós temos, a primeira linha de ação é exatamente a questão de renda mínima. E o que a gente fala, a gente não está buscando nem a renda mínima, a gente tem que buscar a prosperidade, a gente tem que buscar a lucratividade. Muitas vezes, essa lucratividade, ela está relacionada na margem que o produtor vai ter, ou seja, existe um componente do preço do café, existe um outro componente que é o custo de produção, que muitas vezes pode ser otimizado. Em muitos países, eu posso te dizer que é a extensão que essa cadeia tem do café dentro do próprio país, a quantidade de intermediários que tem por ali, que muitas vezes vai precisar ser diminuída. Então, a gente está trabalhando todos esses pontos, e isso é super importante. Você trouxe um lado que até certo ponto, até algum tempo atrás, a gente não trazia, e que é importante a Bessa, você está falando sobre isso, que traz, inclusive sinaliza o amadurecimento do setor, a questão da diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, se você tem uma área, se você consegue fazer uma outra cultura, plantar uma outra cultura intercalada com café, ou se você tem uma pequena área que você pode diversificar, ou você consegue, por exemplo, estar, em alguns casos, trabalhando a torra do seu café, trabalhando em conjunto para criar uma cafeteria numa cidade no interior do Brasil, por exemplo, tudo isso pode trazer a diversificação de renda e aumentar, então, essa renda mensal e anual de cada um dos produtores. A gente está trabalhando em todas essas áreas. Até pouco tempo, eu posso te dizer que era uma coisa assim, meio que um assunto meio proibido, né? O pessoal não gostava de falar, não, a gente tem que tirar tudo, nós somos produtores de café e temos que conseguir através do café tudo que precisamos. Hoje a gente já vê, não, é possível, né? Usar esses espaços intercalados e diversificar também para conseguir mais renda para o dia a dia. Vanúzia, de modo geral, você avalia que o Brasil, hoje, ele caminha a passos largos ou a passos lentos na direção de alcançar esses objetivos firmados em declarações como essa que vocês assinaram agora? O Brasil é um exemplo, Felipe. A gente caminha a passos largos, o Brasil é a referência, né? No mundo do café, é indiscutivelmente o país com maior nível de profissionalização do setor. Eu costumo dizer isso para o pessoal e tenho muito orgulho disso. Nós fomos fazendo essa mudança de mentalidade dentro do Brasil, de que o produtor brasileiro não é mais aquele produtor que está fazendo isso e está como resposta para a gente que planta café porque é a única coisa que sabe fazer na vida, ou porque o pai fazia, o avô fazia, ele recebeu aquilo ali, ele está seguindo. Não, a gente está fazendo essa mudança de cultura, de que não precisa se trabalhar. Que bom e que honra ter uma herança. Eu faço parte de uma quinta geração de produtores de café aí no Brasil, né, no sul de Minas.
é uma honra para a gente, mas nós temos que ver isso tudo como um negócio e tratar em um nível de profissionalização muito grande. Então, hoje o Brasil é referência no que diz respeito à produção, ao pós-colheita, à forma de gestão, à forma de acessar o mercado. É claro que sempre existem pontos para melhoria, sempre existem pontos que podemos estar copiando de outros, mas eu posso te garantir que o Brasil é, de longe, o país com melhores condições nesse momento. Vanúzia, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui no canal AgroMais. É sempre muito bom a gente trazer essas informações, atualizações para o produtor rural, para o empresário que está nos assistindo, que gosta de saber, de ficar antenado sobre tudo que está acontecendo. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente volta a conversar ao longo de 2024 em outras oportunidades, sobre outros assuntos. E aproveita esse friozinho de Londres, deve estar uns 10 graus por aí, para tomar bastante café, né? É isso aí. Muito obrigada e bom fim de semana para todos.